Então, eu já coloquei aqui para gravar, já está gravando, tá? E hoje, então, esse ano, nós buscamos estudar as virtudes de São José, principalmente as superlativas, né? Castíssimo, prudentíssimo, obedientíssimo, justíssimo. E nós convidamos hoje o Senhor para falar sobre São José Castíssimo, né? Então, seja muito bem-vindo. Gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado o senhor estar aqui conosco hoje e fique à vontade, tá bom? Pode começar. Obrigado. Eu vou só deixar o som do diácono aberto, tá? Aí no final a gente abre para quem quiser partilhar alguma coisa, conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá bom? Fique à vontade, diácono. Eu acho que eu, sem querer, eu desativei o senhor aqui. Pode ativar. Eu já ativei aqui. Pronto, ativei de novo. Aí, tá certo. Vamos começar, então, suplicando ao Senhor que mande o seu Santo Espírito para nos iluminar. Eu tive bons formadores teológicos que, inclusive, falavam, né? Teologia sem iluminação interior é um perigo. E nós Amém. precisamos dessa luz, dessa iluminação, para trilharmos o caminho da santidade. Porque conhecimento até Satanás tinha, mas tinha também a soberba, não se permitir fazer essa experiência com Deus. Então, que Ele nos ajude, que São José interceda por nós junto a Deus, para que sejamos exatamente como Ele foi. Ele é o modelo deixado da família sagrada, né? É o modelo deixado para o homem e para a mulher. É o modelo de família. Não significa que foi uma família que não passou por percalços, né? Se nós lermos da Anunciação à ressurreição, são só dores. É o Calvário vivo. Né? Então, não é uma caminhada romântica como muitos pensam. Né? O caminhar com Cristo ele é sempre doloroso. Não vos prometerei coisas fáceis aqui na terra, mas eu posso afirmar que a chegada vai valer a pena. E acho que aí tem que estar o nosso foco, o nosso coração e a nossa alma, nas coisas do alto, buscar estas coisas. Então, eu vou começar aqui compartilhando, já estou numa segunda tela para conseguir vê-los e ver-me também, para a gente ter um norte. Como é nosso primeiro encontro, né? Então, eu vou me permitir também me apresentar. Né? É interessante sempre estudar as virtudes, mas é sempre bom sempre analisar também o magistério da igreja, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje. Então, trabalhar essas virtudes, certamente, que é muito importante. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha caminhada na igreja. Hoje eu sou membro de uma fraternidade, e você está certíssimo quando criou essa fraternidade. Nós precisamos, nos tempos de hoje, nós precisamos de uma comunidade para a gente exercer a nossa espiritualidade. Se a gente ficar só indo à missa aos domingos, talvez como faziam os nossos avós, nos tempos de hoje que são muito difíceis, talvez a gente não tenha a espiritualidade necessária para a nossa caminhada. Então, eu sou membro hoje da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. No tempo que eu servi na base aérea de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu conheci o padre Marcelo Tenório, um amigo, um irmão,
ele criou uma corte de São José. E essa corte era dividida nos 30 dias do mês, e cada dia, um dos membros, né, cada um escolheu o seu dia, o meu é dia 4, a gente faz as orações da corte de São José. E isso tem sido muito rico para mim também. São José, na minha caminhada matrimonial, certamente foi o santo que mais ajudou, em especial na pureza, na castidade, né? Por isso ele é reconhecido como o terror dos demônios. Então ele é o norte, né? Se eu quero ser um bom esposo, qual é o meu norte? Deus nos deixou o modelo de São José. E para as esposas, Deus nos deixou o modelo de Nossa Senhora. Nós começamos, então, avaliando também a nossa caminhada. Tudo que eu olho para São José e vejo em virtudes, eu preciso refletir isso em mim. Como estou eu, diácono Gabriel, que é pai, avô, esposo? Como está a minha caminhada e como estão as minhas virtudes quando eu espelho na santidade de São José? Então, da caminhada na igreja, né, a filosofia e a teologia, eu sou apaixonado pela teologia. Eu fiz 3 graduações de teologia porque amo. Estou fazendo, inclusive, uma pós que conheci a esposa do nosso amigo aí. E foi ela que me pediu para partilhar com vocês. Então, essa é a minha caminhada. O currículo cristão, ele é sempre, digamos assim, muito mais importante do que o nosso currículo acadêmico. O meu batizado se deu no dia de São Cura d'Ars. Eu falo sempre para minha mãe, que agora já não está mais conosco, está no céu. Falei, mãe, eu nasci amarrado para Deus. Olha o nome que ela me colocou: Paulo Gabriel, de sobrenome Batista. Eu nasci totalmente vinculado a Deus. E aí recebi o crisma, o matrimônio, fiz as etapas do ECC, a primeira, a segunda, recebi o leitorato, a coletato e me ordenei. Nessa ordenação, eu faço um parâmetro. Não sei se já pararam para refletir, mas isso quem me ajudou a refletir foi o meu bispo, Dom Osvino, que me ordenou. Um bispo irmão e muito amigo. Ele é gaúcho, inclusive. Ele fala, Gabriel, entre você e Jesus não tem mais ou menos umas 400 pessoas. Jesus, que pela imposição das mãos, ordena Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Telésforo, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, Leão. Não é passado por carta ou telefone, não, é mão a mão. Essa imposição e essa autoridade, se nós pegarmos qualquer membro ordenado da nossa igreja, qualquer um deles, seja diácono, permanente ou transitório, padre, bispo, se nós voltarmos, nós vamos parar sempre em Jesus. Quem me ordenou? Dom Osvino. Quem ordenou Dom Osvino? Dom Cláudio. Se nós voltarmos mais ou menos 400, a gente para em Jesus. E dos papas, 266, se eu não me engano, é o que Leão XIV é hoje. Então, nós estamos realmente na árvore da promessa. No mundo acadêmico, essa semana eu publiquei meu livro de número 140, que é muitos livros da filosofia, da teologia, da educação. Hoje eu sou professor da Universidade da Flórida, minha esposa é secretária da universidade, fiz o meu mestrado no Chile, e, como eu vos falei, eu fiz teologia em 3 cidades diferentes, uma no Nordeste, uma no Rio de Janeiro e outra no Mato Grosso do Sul. Pedagogo, psicopedagogo, e a filosofia foi o que mais me encantou. O meu primeiro orientador teológico, de fato, eu conheci na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Era um padre mineiro chamado Sebastião. Inclusive é dele o lema da Escola de Especialistas de Aeronáutica, ad astra et ultra. E nesses 2 anos convivendo com ele, ele ia me explicando o porquê escolheu esse lema. Ad astra et ultra, aos astros e além, ele expressava que cada homem que se eleva, ele eleva um pedacinho do mundo. Por isso nós precisamos procurar crescer, principalmente espiritualmente. Basta um único homem que luta por santidade uma vida inteira do que milhões de cristãos mornos.
Vamos pegar um grande santo da igreja, São Francisco de Assis. Olha quantos santos surgem da congregação franciscana. Santa Teresa d'Ávila e tantos outros santos. Basta um único que luta por santidade para refletir como o sol em milhares de cristãos. Por isso, buscar as coisas do alto. O magistério da igreja, de forma bem sintética, para não extrapolar o tempo, não sei se alguém tem algum compromisso até as 4 da manhã, é brincadeira. Se alguém tem algum compromisso até as das 4, mas o magistério da igreja, ele quando fala muito de São José, ele foca, né, entre os principais, não dá para elencar, gente, porque ele é o maior modelo de santidade na nossa igreja, né, em especial para nós, homens, né, mas as principais, né, dentre as milhares que ele tem, é uma fé inabalável, né? Então, a fé de São José era muito grande. Ele confiava muito em Deus. Também tem, se nós pegarmos São Luís Maria Grião de Montfort, que eu gosto muito, né, no seu, eu vou dizer obras completas, porque em todas as obras de Montfort, isso a gente vê refletir. Uma das virtudes mais belas trabalhadas em Nossa Senhora é a humildade, que também a gente encontra em São José. Né? Por que Deus quis esconder em humildade Nossa Senhora e São José? Nossa Senhora ainda temos algumas palavras dela, poucas, mas ainda temos algumas. São José nós não temos uma única palavra. Então Deus o guardou em humildade, assim como Nossa Senhora, para que o Filho fosse revelado e o mundo acreditasse e vivesse a espiritualidade com Jesus, até que a posterior São José e Nossa Senhora tivessem a plenitude revelada. Então isso estava no propósito de Deus, isso está nas obras de São Luís Maria Grião de Montfort e de outros santos ascetas, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila. Então, a gente encontra isso no magistério da igreja, mas também em muitas obras de muitos santos doutores da igreja. Depois, o magistério da igreja fala também de uma obediência pronta e silenciosa, né, que muitas vezes não fazia suas vontades, mas era sempre a vontade de Deus que era colocado à frente. Então, quando Nossa Senhora fica grávida, por obra do Espírito Santo, na Anunciação, São José vê como uma maneira de salvá-la, sair, já que ela estava prometida a ele, ele saindo pela lei judaica, ela não seria apedrejada, até que em sonho o anjo, e aí começa-se o tempo de uma angelologia muito forte. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, poucas vezes nós vimos a aparição do demônio. Mas a partir do momento em que Jesus se encarna, nós vemos, diz a IA do Google, né, que mais de 500 vezes nós vemos, de alguma forma, a presença da angeologia, em especial da demonologia, no Novo Testamento. Porque Jesus joga luzes nos demônios. E São José é o terror dos demônios. Então ele precisava se fortalecer nesta fé. Assim como Deus escolheu Nossa Senhora, ele também escolheu São José. É uma escolha dupla. Ele escolhe Nossa Senhora, Maria Santíssima, para ser a mãe do Verbo encarnado, e escolhe São José, porque é justo, e pouquíssimas vezes nós vemos essa palavra justo na Bíblia. O justo Noé, o justo Ló, o justo José, nós não vemos isso por mais de 3 ou 4 pessoas. Porque a justiça e a santidade são os valores mais caros para Deus, e que em tudo Nossa Senhora e São José tinham sobrando. Então, essa humildade é proposital, essa obediência pronta e silenciosa, esse amor e essa extrema fidelidade à lei. Vejam que os evangelhos nos narram, né, que eles iam para a sinagoga, eles iam para a Páscoa, até que Jesus fica no templo, eles passam 3 dias procurando Jesus, e se apercebem que não está na caravana. Então, ele tem realmente
esse amor e fidelidade à lei, mas com piedade. Porque os fariseus também eram muito apegados à lei, mas não tinham de Deus esse dom da piedade. Era lei por lei. Né? E os santos ascetas nos dizem, quando a gente se torna um escravo da lei e a caridade não sobrepuja, nós nos tornamos um fariseu. Se a lei é maior que a caridade, nós nos tornamos um fariseu. Então, em tudo, a caridade tem que prevalecer. É ela que nos salvará. São Paulo traduz, né, amor por caridade, porque Deus é amor. E é por sua caridade, né, que, inclusive, os anjos estão no seu trono, por caridade. Porque alguns se rebelaram contra a caridade. Se acharam que tinham maior brilho do que Deus. Então, a fortitude nas provações. Quantas provações passaram São José e aí elenco com a família sagrada? Desde o momento em que ele é chamado para ser o pai adotivo de Jesus, é só batalha. Ele é preciso assumir essa paternidade que é Jesus. Certamente ele, como bom carpinteiro, tinha preparado um berço muito bonito para o Filho de Deus, mas não foi possível porque eles tiveram que ir para Belém e não dava para levar toda essa mobília. E aí, em Belém, ele nasce num curral. Que pai, que mãe quer ver um filho nascer no curral? O Filho de Deus. Mas, na sequência, Herodes mata todas as crianças. E eles têm que fugir para um país panteísta e viver. Imagine o que se viveu Maria, José e Jesus no Egito. Vendo todas aquelas adorações, toda aquela idolatria. Então, é preciso realmente entender cada um desses passos e que há muito sofrimento na Sagrada Família. Não tivesse ele fortificado nessas provações e tivesse esse amor tão grande e um amor casto por proteger Nossa Senhora, a mulher naquele período ela precisava de proteção. Sem essa proteção de José, Nossa Senhora sofreria e nem sei se Jesus chegaria à idade adulta. Então era preciso essa figura paterna, essa figura de proteção, essa figura importante na vida de Jesus. É com José que Jesus aprende o ofício da carpintaria, aprende as letras, a ser educado, a visitar a sinagoga. Então, ele aprende com o seu pai adotivo. Ele era Deus, mas ele se permitiu. Né? A gente vê isso no Concílio de Calcedônia, na união hipostática, que ele era Deus, era homem, mas ele não quis se usar. Então, ele não quis se usar dessa parte divina, ele teve que aprender. Ele teve que exercer um ofício, se sustentar. Então, é um verdadeiro legado de virtudes. Certamente que a castidade, principalmente em especial para nós casados, ou noivos, ou namorados, a castidade é certamente um valor muito caro a Deus. É o namoro responsável para casados e para diáconos e para padres, para os homens de uma forma geral. Né? A castidade é um valor tremendo, tanto que os sacerdotes são vocacionados para a castidade. Da mesma forma que nós, casados, também somos vocacionados para a castidade. Né? É um dos valores mais caros para Deus, embora é exatamente onde o diabo mais nos tenta. E nós devemos recorrer a São José, porque em tudo ele teve uma fidelidade inabalável para exercer essa castidade. Ele permaneceu firme a cada vez que era tentado e provado. Ele é um guardião fiel. A sua paternidade amorosa, né, além de cuidar de Jesus, cuidar de Nossa Senhora, prover o sustento, guiá-los, conduzi-los. Então, é uma dedicação tamanha, de uma responsabilidade tremenda, que poucas vezes a gente para até para refletir. Um grande amigo de Deus, ele viveu uma comunhão íntima
com Deus, com Jesus, tanto que é considerado o padroeiro da boa morte, né? Ele morre com uma mão segurando a mão de Jesus e outra mão segurando a mão de Nossa Senhora. Que morte mais santa pode ser? Inclusive, é uma das orações que a gente faz como membro da corte de São José, é pedindo esta boa morte que ele teve. Desapego e caridade. Já abordamos um pouquinho a caridade, mas o desapegar-se, o desprender-se, é tão importante que todos os santos ascetas recomendam que nós pratiquemos o desapego. Certamente que o Brasil está do jeito que está, muitas vezes por conta da falta de desapego das pessoas. Eu cito o Brasil, mas a gente poderia estender isso para o mundo afora. As pessoas não conseguem mais desapegar-se. A ganância, o, enfim, o lucro desesperado, né, se tornou até moeda de troca. Então, sobre a caridade, né, ainda citando Santo Agostinho na Curvatio in Si, né, nessa linguagem agostiniana, ele fala que no juízo final, Cristo permanece o único juiz, enquanto os anjos assistem, separam, anunciam e executam a sentença. E aí nós precisamos pensar, com quem nós queremos passar a eternidade? Já pararam para pensar nisso? Com quem vocês querem passar a eternidade? Imagine vocês verem o julgamento, os anjos separando, aquele desespero, jogando um no lago eterno, executando as ordens de Deus. Será certamente um dia difícil para muita gente. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a salvação? Então, um dos pontos que nós precisamos refletir de São José é essa sua amizade com Deus. Ele já era o pai do próprio Deus, porque Deus assim o quis. Mas apesar desse silêncio de São José ao longo do Evangelho, né, a sua postura, as suas ações falam muito mais do que palavras. Desde o início da sua missão, ao assumir a Virgem Santíssima, o nascimento de Jesus, a sua educação, sempre atento, zeloso, protegendo e cumprindo fielmente sua missão até os últimos suspiros. Seu amor a Deus, ele é fruto de um alto temor, de uma alta devoção, de uma piedade exacerbada, que nós deveríamos entrar em toda a Igreja Católica e olhar para a imagem de São José e a imagem de Nossa Senhora. Lamentavelmente, eu já entrei em igreja e eu não vi a imagem de São José. Raramente nós vamos não encontrar a imagem de Nossa Senhora, e quase todas nós encontramos. Mas São José e Nossa Senhora, em toda a Igreja Católica, deveria ter. Porque são esses os modelos primeiros e principais que Deus nos apresenta. Nossa Senhora, como exemplo e modelo para as mulheres e para nós também, e São José, como castíssimo esposo, modelo para nós, homens, principalmente. Guardião da Sagrada Família, na piedade, na devoção, no laboral, no sustento, na proteção. Ele é, com certeza, o melhor modelo que nós temos, deixado por Deus, de santidade e castidade. Sua obediência, o seu amor silencioso. Nós não temos frases de São José nas Sagradas Escrituras, mas que fala absurdamente com a vida. Como disse Irmã Dulce, que já reflete de Madre Teresa de Calcutá, que já pega isso de São Francisco, nós somos o único evangelho que as pessoas estão lendo. É preciso tomar cuidado com as ações. Talvez o único evangelho que as pessoas estejam lendo seja nós, a nossa vida. Então, a fidelidade de São José, né, e essa amizade que gera felicidade e gera fidelidade, Deus não escolheu por acaso, mas tinha que ser alguém
da linhagem de Davi, porque os profetas já haviam anunciado, e era preciso se cumprir, que Jesus teria como pai alguém da linhagem de Davi. E isso teria que ser através de um pai adotivo, que foi São José. Assim como Maria também, a Virgem Santíssima. Então, São José, ele é reconhecidamente na cristandade o modelo de santidade a ser seguido, como esposo, como pai adotivo de Jesus, como uma coragem inabalável. Imaginem, se coloquem no lugar de São José, naquela noite enfrentando o exército de Herodes, matando todas as crianças, adentrando o deserto do Neguev adentro, passando pela Palestina à noite, com serpentes, com chacais, indo para o Egito. O quão tormentoso deve ter sido, conduzindo um bebê, uma criança, uma esposa e sozinhos. Sozinhos não com Deus, mas materialmente e visivelmente sozinhos. Então é necessário uma obediência cega a Deus, uma fidelidade inabalável e uma paternidade extremamente amorosa. Então, é nessa obediência cega a Deus que nós vemos uma virtude central. Jesus Cristo, em tudo foi obediente, até a morte e morte de cruz, nos diz São Paulo na carta aos Filipenses. Então, aí nós começamos a ver que a obediência é a virtude central de quem busca a castidade, de quem busca todas as virtudes que São Luís Maria Grião de Montfort descreve tão bem a respeito de Nossa Senhora e que serve para São José. Obediência cega, coragem heróica, paciência, todas as virtudes que são necessárias, ela começa pela obediência. A diferença de Adão para Jesus é a obediência. A diferença de um anjo que está no céu e de um que está no inferno foi a obediência. Então, a obediência é a virtude das virtudes. É a primeira que nós devemos seguir. Né? E Deus nos diz obedecer a Deus e transformar isso em valores. Né? Amar a Deus e ao próximo. Transformar essa obediência em amor. Eu preciso obedecer a Deus e ao próximo. Se eu obedeço a Deus, não obedeço ao próximo, que Jesus fala, deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com teu irmão. Depois você vem. Porque não dá para amar a Deus odiando o próximo, tendo contenda com o próximo. Vai ser um amor pela metade, um amor incompleto. Então, esses desafios todos apresentados a São José, ele trilhou com maestria. Castidade, pureza e justiça. Castidade e pureza. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Eu não preciso combater minhas ações, eu tenho que combater meus pensamentos. Por isso que a nossa igreja ensina que nós pecamos em pensamentos, palavras, atos e omissões. Eu tenho que vigiar o meu pensamento. Quando ele aparecer, e eu confesso, eu não sei mais quantas vezes, se 100, se 200 vezes por dia, eu tenho que dizer, afasta-te de mim, Satanás. Quando eu resolvi ser diácono, eu desafiei o inferno. Quando o seminarista ou um padre resolve se ordenar padre, ele desafiou o inferno. Quando vocês querem ser castos, como São José, justos, tratar bem a esposa, amá-la, respeitá-la, aquilo que juraram no dia do santo matrimônio, vocês estão desafiando o inferno. É preciso ter essa consciência. E quem desafia o inferno tem que rezar, tem que se aproximar de Deus, tem que viver valores, tem que buscar as virtudes, e tem que olhar para São José constantemente, por isso está aqui na minha estante. Eu só giro a cadeira e já rezo para Nossa Senhora e também para São José. Esses dois modelos deixados, não sei se conseguem ver, mas está aqui na minha biblioteca. Então é preciso trabalhar todos esses valores em nós.
Trabalho e diligência. Nós precisamos pensar nisso. Engraçado que às vezes pessoas desempregadas me pedem para rezar, elas conseguem um emprego, depois começam a reclamar do emprego. Eu falei, meu Deus, não entenderam nada com São José. Ora et labora. Essa expressão latina que é o lema da Ordem Beneditina de São Bento de Núrcia. É através, como diz São José Maria Escrivá, é através do trabalho que nós nos santificamos. Não é uma fonte de maldição, é uma fonte de bênção. E muitas vezes Deus nos coloca dificuldades no trabalho para nós nos santificarmos. Quer me seguir? Tome a tua cruz e siga-me. Nós precisamos. Sem cruz, sem santidade. Então, São José vem nos ensinar, através da sua amorosidade, de sustentar sua família, de Jesus se sustentar através do trabalho. Então, o trabalho enobrece, santifica. Vamos refletir uma frase do Papa Francisco. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente. Ó, hoje já é problema, né? Botou essa palavra honestamente no meio, eu acho que já cai 80% da humanidade. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. E ele ainda vai mais além da ter uma outra frase e uma outra reflexão do Papa Francisco. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. Logo, o trabalho é uma virtude testemunhada pelo modelo de operários. São José. Ele sustentou sua família com seu trabalho, sem esperar nada cair do céu. São reflexões que nós precisamos refletir. Mas é preciso também, para ser uma pessoa justa e santa, essas duas palavras que a gente deveria refletir todo dia, botar lá no nosso espelho, no nosso armário, no local que a gente frequenta várias vezes, justiça e santidade. É preciso refletir sobre essas duas palavras. A virtude da fortaleza, presente na vida de São José, era necessária e é necessária a nós. Nós precisamos desse dom do Espírito Santo. Termos em nós essa fortaleza para sermos guiados no meio da escuridão. É preciso caminhar com fortaleza. Humildade e silêncio. Como nós temos que aprender com São José? Com humildade e silêncio. Tanto que nós não temos nenhuma única palavra nas Escrituras proferidas por São José. Isso é uma profunda humildade. Já que vocês estão usando o superlativo, quem traz esse superlativo sobre essa virtude, muito fortemente, é São Luís Maria Guilherme de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Também nas outras obras. É o Santo Rosário, Amigos da Cruz, em todas as suas obras a gente tem muito sutilmente, mas no Tratado da Verdadeira Devoção isso é muito forte. Essa humildade profunda que tinha São José. Sem essa humildade, sem essa obediência, nós não vamos conseguir ter castidade. Em especial, muita oração. Vocês estão desafiando o inferno, lembrem-se disso. Quando quiserem ser santos, sejam santos, porque o Pai é santo. Isso é uma ordem de Jesus para nós. Nós não buscamos a santidade porque é bonitinho, não. Nós buscamos porque somos obedientes. E a obediência é a maior das virtudes. Então é preciso ter discrição, é preciso ter escuta e entrega. É preciso dessa entrega total, incondicional. Eu até quero, desculpem a ousadia, te perguntar, qual é a tua dor? Nesse momento, qual é a tua dor? Porque a resposta para essa tua dor é Jesus, é humildade, é entrega. Por isso, roguemos a São José que nos ajude nessa caminhada rumo ao céu. Lembrem-se que a obediência é a maior das virtudes. O trabalho nos santifica. E o amor transformado em caridade
que é o que São Paulo nos ensina, em especial no hino do amor, né, na carta aos Coríntios, né, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor transformado em caridade, nada serei. E São José, o bonito de São José é que qualquer virtude que nós buscarmos, em qualquer dos santos, São José tem e em sobra. Eu diria que ele, assim, ele é o santo perfeito, todos os santos são perfeitos, mas ele é o santo perfeito. É o santo dos santos. Porque, da mesma forma que Nossa Senhora foi escolhida por Deus, São José foi também. Esses dois escolhidos para ser pai e mãe de Jesus são os modelos basilares da nossa fé cristã. A nossa fé é cristológica, mas Cristo quis ter pai e ter mãe. Então é necessário essas reflexões. Bom, eu iria certamente até meia-noite tranquilamente. Talvez o Tiago não fosse gostar, mas falar dos santos, falar de São José, falar de Nossa Senhora, é uma riqueza aqui. Que pena que os outros não têm mãe, não têm pai como São José, não têm os modelos que Deus deixou. A nossa caminhada ela seria muito incipiente, muito fria, somente com a Bíblia. Eu só acredito na Bíblia, e me entendam bem, eu só acredito na Bíblia porque o magistério da igreja me mandou acreditar. É difícil até filosoficamente refletir sobre isso. Mas a Bíblia é fruto do magistério da igreja. Foi o magistério da igreja que nos deu essas três grandes colunas que sustentam a igreja católica: E fruto da própria tradição. magistério e tradição. Bom, amados, eu passei 10 minutos, perdoe-me. Eu tentei ser mais conciso, né, coesão e coerência, mas ainda consegui passar uns minutinhos, me perdoem, mas era o mínimo necessário para a gente entender como chegar na virtude da castidade. A gente tem que passar pelas outras. É necessário. Tiago, obrigado pelo convite. Nada. Vamos fazer as nossas reflexões. Se o senhor permite, Tiago, eu queria fazer só uns dois apontamentos. Primeiro, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, a, a virtude da castidade, ela faz parte de uma, vamos dizer, de uma virtude maior que engloba a duas, né? Que faz parte da temperança, né? É, 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 a, é, a, é o reto é o reto uso da sensibilidade que nós, seres humanos, recebemos às coisas externas, ao prazer que vem de fora, né? Vamos dizer assim, ao prazer no comer, né? No se alimentar e no prazer sexual, que os dois são lícitos, criados e amados profundamente por Deus, né? Então, a, o ato da gente se alimentar e nós sentimos prazer na comida é bom, porque como é que a gente ia se alimentar de algo que é ruim, né? Você não conseguiria se alimentar, você não, né? Da mesma forma, a sexualidade, o ato sexual, o prazer sexual, ele é necessário, né? Tanto para a função unitiva do casal, né? Se tornar uma só carne, se unir, né? Se amar, né? E também a procriação, né? Se não houvesse o prazer carnal, né? Então, isso é muito importante dizer, porque, infelizmente, isso eu já ouvi falar, né, Diácono, que às vezes é uma coisa absurda. Eu já ouvi até falar que o pecado original é o sexo, né? É, a gente já ouviu que isso é né, um absurdo, que o pecado original foi o sexo,
né? E, infelizmente, até às vezes nossos pais e nossos avós aprenderam isso de padres, infelizmente, né? E não foi nada nisso. O pecado original se chama desobediência. A desconfiança a Deus, como o diácono estava falando, né, diácono? Essa perda da confiança em Deus e você não obedece, né? Então, a castidade nada mais é do que a reta vivência da sexualidade e do prazer sexual para quem pode, né? No caso, dentro do matrimônio, né? Dessa forma, né? Então, é, isso é isso é bonito porque assim, isso tem que ser bem vivido, né, Diácono? Né? Tem que ser cultivado entre o casal, tem que ser vivido, né? Vamos dizer, vamos, até estava pensando hoje, né? Ó, eu tô com 46, 47 anos, né? O senhor tá com quanto, Diácono? 57. Né? Então, assim, antes de conhecer nossas esposas, né? Quantas meninas já quebraram nosso coração, né? Quanta batida de porta a gente já tomou, não foi? Até chegar às nossas esposas, né? Não sei, às vezes a gente sonhava, né, de levar uma menina para não sei o quê, para um restaurante, para um encontro e tal, né? E muitas vezes isso depois do casamento isso mingua, né? Isso vai se apagando, isso vai caindo no cotidiano e tal. E como isso é importante, né? Tudo aquilo que a gente queria viver com aquela pessoa que a gente gostaria de encontrar, depois esfria, né? E isso tem que, a gente isso tem que ser renovado. Isso faz parte da vida, né? Um dia Deus ele estava me dando uma visualização que, né, Paulo? Paulo está aqui batalhando duro aqui em casa, né, na reforma, né, Paulo? Né? Eu estava com tanta reforma na cabeça que o senhor até me usou mesmo a, 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 a figura né, da construção. Porque, assim, sair para trabalhar, conseguir o sustento, né, tá ali firme, pagando as contas e tal, isso, vamos dizer assim, é a parede de tijolos, sem reboco, né? É o bruto, é o estrutural, né? Só que não basta, né? Vamos dizer assim, entre aspas, não o romantismo pelo romantismo, mas o romantismo com um objetivo de viver a castidade, de fecundar, né, cada vez mais o nosso matrimônio, né, é o acabamento. Não é isso, Paulo? Né? A gente saber cuidar das nossas esposas, a gente fazer um agrado, a gente ter esse romance, nós também a vivência do casamento, né? E outro apontamento que eu queria colocar, que esse grupo também, um dos objetivos é levar ao autoconhecimento de nós mesmos, né? O autoconhecimento, conhecimento das nossas fraquezas, onde, né, nós temos nossas limitações, né? E o senhor estava falando do pensamento, lembrando que o senhor falou muito dos anjos, da luta dos anjos e dos demônios, né? A luta dos anjos e do demônio não foi de escudo e espada, né? Foi aqui, ó. Foram nos pensamentos. E a nossa luta é no pensamento. Tudo vem pelo pensamento, né? E eu estava lendo Tanqueray um dia desse, sobre a luxúria. Então, uma das armas que ele aponta é justamente a questão do pensamento, não só pensamentos com o cunho sexual,
mas pensamentos fúteis na cabeça. Porque ele fala assim, começa com um pensamento fútilzinho. Se você deixar, vai parar num pensamento luxurioso, né? Então, ele fala do foco, né? De você focar naquilo que você está fazendo. Você está no seu trabalho, então é focar no seu trabalho. É não dar para esses pensamentos fúteis, né? E isso entra dispersão, não só pensamentos fúteis, mas a gente hoje estamos na era da dispersão, né, Diácono? Principalmente com o celular na mão, né? Tomar cuidado com o olhar, né? Com que a gente vai ver, né? Você está vendo uma coisa simples no celular, num segundo aparece uma coisa que não é tão simples assim, né? Então, essa vigília também, a gente ter humildade, né? E ter essa vigília também sobre os nossos olhos e os nossos pensamentos. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa que sentiu, né? Gostaria de falar alguma coisa? Fique livre. Só um comentário, Tiago, Diácono. Viver virtude atualmente, quando você pensa, começa a dar sinais, né, que está tendo uma vida virtuosa, primeiro vem, de fato, o inferno vem contra a gente, né? Com pensamentos até de que essa virtude sua aí não quer dizer nada. E quando transparece para a sociedade, para o nosso círculo mais próximo, aqueles que não são tão virtuosos, né? Aí pensam, vem jogar para a gente, você está querendo se mostrar de bonzinho. Então, a gente acredito que nesse trabalho de cultivar a virtude, de a exemplo de São José, de exercitar as virtudes, aprender cada vez mais, não dá ouvidos para o mundo mesmo. Temos que ficar na nossa família, cuidar da família, dos mais próximos, e sem dar ouvidos para o mundo. Ouvir somente a voz do Espírito Santo e o exemplo de São José. E acreditar na providência, não se desesperar. Até esses dias, por acaso, caiu o vídeo lá no meio de todos tantos vídeos, né? Veio o vídeo do Frei Gilson, num dos shows, que eles cantam lá, Promessa do Senhor, não vá desanimar. Acho que vocês conhecem a música, né? E é essa luta mesmo. A gente tem vontade de desanimar de tantos problemas que tem, mas temos que ficar na luta e seguir o exemplo de São José. Cultivar a virtude, aprender a exercitar as virtudes, que de fato está muito tempo já esquecido o que é ser virtuoso, o que é ser um homem virtuoso. Não é só colocar o prato na mesa, comida na mesa, prover a casa. É muito mais. Isso a gente tem que reaprender. Não só reaprender, mas aprender mesmo também. O que é, de fato, ser um homem de verdade. Pode falar, Paulo. Só não está saindo o som. Deixa eu acionar seu som aqui. Beleza. Aí, Não, sai. é uma das virtudes aí que foi falada, o Diácono Gabriel falou, e uma coisa que eu tenho refletido muito na minha vida, a questão da justiça.
E, às vezes, nós confundimos justiça com bondade, ser bonzinho, não bondade, ser bonzinho. E justiça significa dar às pessoas aquilo que elas são delas. Exato. E, às vezes, a gente peca por essa omissão. A gente é o bonzinho, né? Sim, eu tenho um temperamento de sanguíneo, né? O sanguíneo tem essas coisas, às vezes se anula por algumas coisas, mas aquilo que precisa ser feito, às vezes a gente não faz, porque aí que entra a justiça de falar, lógico, com caridade, aquilo que precisa ser falado também, com caridade, mas aquilo que precisa ser falado diante, né? Não a minha verdade, mas a verdade refletida do homem de oração que deve ser falada. Às vezes nos meios que, até dentro da nossa família, né, nas conversas com a esposa ou com filhos, né? Então, essa necessidade de refletir muito e pedir essa graça para Deus do dom da justiça, porque isso que levou a São José à santidade. Não é o ser bonzinho que levou a São José à santidade, mas a Bíblia fala muito sobre justiça. Quando fala sobre justiça, ele fala sobre a santidade. Então, eu tenho refletido muito sobre isso e tenho tentado colocar em prática essa questão da justiça, né? Nós precisamos aprender muito com São José. Pode falar, Lucas. Bom, é a primeira vez que eu estou vendo ao vivo, já vi os outros vídeos das 2 aulas anteriores e está sendo muito bom para mim conhecer as virtudes de São José. Depois de 23 anos longe, voltei faz 4 meses agora para a igreja, para a fé, e graças a São José eu estou descobrindo 2 coisas que me carecem muito e me dificultam muito, que é a castidade e o silêncio. Né? A castidade é uma luta diária e o silêncio, até o Papa Leão, né, falou no tempo de penitência da Quaresma, a gente fazia jejum da língua, né, de evitar, assim, quantas brigas a gente poderia evitar em casa se a gente focasse pelo silêncio. Quantas discussões a gente tem com as nossas famílias porque a gente quer ter razão. E a vida não é ter razão, né? A vida é ter... A sabedoria vem do silêncio, né? E tá sendo muito bom essas aulas, essa convivência aqui, sendo bastante interessante. Pode falar, Cauê. Boa noite. Eu gostaria só de comentar, né, o quanto tá enriquecedor conhecer cada vez mais sobre São José e partilhar, assim, o quanto, para mim ainda tá difícil justamente essa escuta ativa de Deus na minha vida. Porque, às vezes, a gente tá ali rezando, tá ali pensando, tá ali ou preocupado com uma situação ou outra. A gente sabe que no final das contas Deus está agindo e Deus está ajudando, mas para mim ainda está complicado eu perceber o momento em que Deus está falando comigo. É igual, vou citar de exemplo que você mesmo comentou, né, Tiago? Você olhando pela construção, Deus falou com você. Isso para mim ainda é um ponto assim que eu preciso trabalhar. Um do coisa comenta, né, de ouvir a Deus enquanto está dormindo, né, igual São José, né, ouvir a Deus em sonho, mas ainda está sendo um certo desafio, mas estamos aí na luta, estamos na batalha aí. E o quanto é desafiador a partir do momento que realmente, a partir do momento que você aceita trabalhar cada vez mais essas virtudes da justiça, né, da caridade, do silêncio, você é desafiado, o diabo vem em cima de você para poder te desviar do caminho.
Então também é algo bem complicado e desafiador. Mas é isso aí. Olha, você tem. Eu vou até dar um testemunho aqui, até poucas pessoas sabem disso, sabe? Eu e a Fernanda, nós estamos casados, né? A gente casou em 2000 e... Olha como é que o homem é ruim para gravar a data, viu, velho? É ruim pra caramba. A gente vai fazer 12 anos esse ano. Ainda bem que ela não está aqui, né? Ainda bem. Não, mas ela tá na cozinha. Daqui a pouco ela tá batendo na porta aqui, ó. Tá ouvindo Certeza que lá tá escutando. de lá. Com certeza tá. São biônicos. Mas assim, eu na minha adolescência e na minha juventude, eu tive muito problema com castidade. Não foi fácil, né? E assim, essa história que o inverno vem com força mesmo, muitas vezes eu tenho alguns sonhos em que Deus fala, ou ele permite ver uma situação, né? Rapaz, no, no dia do nosso, na noite do nosso noivado, a gente noivou, né? Durante o dia, a gente fez uma festa, uma confraternização durante o dia, né? Eu pedi a mão dela pro Rui, né, mesmo? Né? O Rui, a muito contragosto, me deu, né? Eu tô brincando, mas Tamo junto. naquela noite de noivado, eu sonhei com duas mulheres, mas com faces demoníacas, no sonho. Rapaz, eu já participei de oração em que teve coisas que aconteceram, né, com outras pessoas, manifestações e tal. Eu nunca tinha tido mesmo. Rapaz, eu levantei num susto, mas com medo, né? Que eu fui até onde a Fernanda estava dormindo e falou assim, ó, vamos rezar o negócio, entendeu? E é assim, e a gente sabe que a nossa opção, só por vocês estarem aqui, bu- querendo se confrontar com as virtudes de São José e buscando uma vida de santidade, né? Ah lá, falei que ela ia aparecer? Oi, Fê. É, então, a gente confronta mesmo, entendeu? A gente confronta, a gente sabe que vai ter uma batalha, mas não contamos com a nossa própria força, né? Mas com a força de Deus, como o Vitor estava falando, né? Que às vezes parece que a gente já está numa certa caminhada, nossa, estamos bem, estamos fortes, estamos legal. Aí tem uma frase que meu irmão falou que é bem interessante. Quando você acha que o avião está voando, é que quando ele cai, né? Quando você acha que está voando, é que cai. Então, sempre ter essa humildade, sempre estar buscando a Deus, buscando a leitura da palavra, buscando a Ele nos sacramentos, né? Sempre importante, eu acho que uma outra coisa muito importante é no que nós vamos confrontando a nossa vida com as virtudes de São José, nós acabamos lembrando de coisas que fizemos ou que estamos fazendo e que precisamos mudar. Então, isso é muito bom buscarmos o sacramento da confissão, né? E a confissão e colocar diante do sacerdote, pedir perdão a Deus, isso já é uma vitória muito grande, né? Né? Você tem uma, você tem uma virtude que o inimigo não aguenta, é a humildade e a humilhação, né? Então, a gente chegar diante do sacerdote, se humilhar e pedir perdão, é uma grande vitória que Jesus tem na nossa vida. Pode falar, Breno. Boa noite, pessoal. Obrigado. Está sendo muito rico essa conversa. Agradeço muito. Eu queria partilhar um ponto que o Cauê perguntou assim, citou o Lucas até.
até também na palavra do Vitor, me veio muito em mente isso, sobre como saber quando é a vontade de Deus, quando é que Deus suscita, quando não é o inimigo, quando não é o humano. Tem um livro que eu estava até relendo ele semana passada, muito rico, e indico até a leitura, chamada Discernimento dos Espíritos. Certo? É um dom do Espírito Santo que muitas vezes não é muito falado, não é muito explanado, mas tem um livro que é do padre Scaramelli, se chama Discernimento dos Espíritos. E o espírito ele explica bem lá que é essa moção, essa inclinação ao bem e ao mal, um espírito demoníaco, mas também um espírito humano. E lá no livro, ele ensina, ele é bem detalhista na hora de indicar quando é a voz de Deus, pode ser algo que não seja de Deus. Inicialmente parece bom, mas você analisando o rastro daquilo que acontece no início, no meio e no fim, que pode ser o inimigo lhe persuadindo a algo, dando virtude, parece virtuoso, mas o meio e o fim desse caminho leva você à ruína, né? Uhum. É um livro riquíssimo para aprofundar mais sobre isso. E também um livro do Padre Jerônimo chamado Ascese Cristã. São livros antigos até. Ascese Cristã eu nunca encontrei para comprar, mas tem em PDF na internet, que ele também ensina isso, de como ouvir a voz de Deus. Em ambos os livros tem um ponto em comum, que ambos indicam, busquemos um diretor espiritual. Eu acho que nessa jornada, uma coisa que me ajuda muito a discernir quando eu posso estar meio perturbado, algo assim, né, nessa jornada, é ter a humildade e a confiança em alguém que é maduro na fé, experiente, né? Então, um diretor espiritual, eu acho que isso ajuda muito nessa jornada, né? Esse livro indica as leituras, mas o diretor espiritual me ajuda muito e Santa Teresa d'Ávila fala bastante também, né? Encontrar um diretor que seja santo, sábio, né? Maduro o suficiente para lhe orientar. É isso, meus caros. Obrigado, viu? Eu até já conversei com o Danilo, né? Uma coisa que a gente tem conversado ainda, eu vejo que é uma coisa muito necessária. Em, a gente pensa em fazer um encontro presencial mais para o final do ano, e o que fica no meu coração sempre é um encontro em que se ensine a rezar, entendeu? A igreja tem várias formas, né, para se rezar, tem a liturgia das horas, tem a Alessio Divina, né, tem o método inaciano, né, que o padre Leandro, até o padre Gilson e o Custódio, que vão estar dando formação para a gente também, eles já têm um curso para aplicar para a gente. E isso é muito importante, né? A gente saber discernir a voz de Deus e a voz de quem não é, entendeu? O método inaciano fala muito assim, do bom espírito e do mau espírito, né? A voz de Deus sempre vai trazer para você uma calma, um conforto, um consolo, né? Alegria, paz, e o inimigo traz o contrário, né? Tem outro método que São João da Cruz fala, que eu sempre trago comigo, que é, diante de um possível chamado de Deus, se você se acha o rei da cocada preta, totalmente apto para o serviço, esquece. Isso é do inimigo. Isso não é de Deus. Mas se diante de um possível chamado você se sente um nada, um vazio, uma pessoa totalmente incapaz de fazer aquilo, ele fala que muito provavelmente pode ser de Deus, porque antes de um chamado tem que vir a humildade, né? E diante de um chamado confuso, muito provavelmente humano. Mas isso, a gente pensa mais para o final do ano, a gente fazer um retiro, assim, isso está no meu coração, tentar convencer os padres aqui para dar, né, com esse tema de oração.
pode falar, Diácono. Você falou a palavra-chave, né? Retiro. É necessário, gente, a gente se retirar até da gente mesmo. Perceba que Moisés, ele largou o rebanho para se retirar e encontrar o anjo de Deus na sarça ardente. Jesus deixava os apóstolos e se retirava para se encontrar com Deus. Nós também precisamos. Para o clero já é obrigatório, né? E quem não for está suspenso do uso de ordem. Funciona bem light, assim, bem tranquilamente. Quem não for está suspenso, simples. Mas é muito necessário. Principalmente, nós precisamos entender que nós não vivemos tempos fáceis. O Brasil já é um dos países que tem o maior suicídio de padres e pastores. Mas ninguém fala da grande epidemia de suicídio. É algo assim. Crianças de 5 anos aqui já cometeram suicídio. Meu Deus, o que é uma criança de 5 anos? 5 anos não sabia nem para que lado ficava a porta da igreja. Criança tomando antidepressivo. Então, o retiro é algo extremamente necessário. Vocês precisam se retirar para se encontrar com Deus. Não dá para se encontrar com Deus no barulho do mundo. Podem pegar qualquer livro bíblico, as pessoas se retiram. O próprio Jesus não começa a sua missão sem retirar-se no deserto 40 dias. Não há um único exemplo na Bíblia de ninguém com qualquer missão sem que tenha se retirado. É preciso retirar-se. Eu passaria aqui uma semana. O que é que estão fazendo mesmo até as 4 da manhã? Perdão. Mas é necessário retirar-se. Era só esse reforço aí, Tiago. É isso aí. Bem, vamos encerrando o nosso grupo de hoje. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar, Thiago. Pode falar, Tiagão. E o nosso amigo, não é aniversário dele hoje? Hoje é dos gêmeos, do padre Danilo e do padre Leandro. Aí, ó, viu? E o bolo? O bolo? O churrasco sábado, eu tô aí sábado se tiver Rapaz, churrasco aí. eles estão retirados, né? Logo Estão no retirados? aniversário deles, eles estão no retiro do É, clero, no retiro diocesano. que tal? Mas que bom. Parabéns aí pra vocês aí, pro teu sogro que tá aí, o gaúcho, né? Passa pra eles lá um abraço lá, que Deus abençoe todos nós aí. Tá Amém. bom? Com Deus aí. Eu já ia falar no final do grupo, se cada um puder rezar uma Ave Maria pelos dois também. Vamos, com Eles certeza. Opa, Eu queria só agradecer o diácono Gabriel, né, por essa aula de São José extraordinária. A gente sabe da vida de São José, mas não medita, né? não caminha com ele, que é o que precisava, que a gente teria que fazer, né? Obrigado, viu, diácono Gabriel, pelo ensinamento, né? E me tocou bastante quando você falou a respeito da Sagrada Família, de tudo que passou, né? Pelos desertos, por toda a situação que eles atravessaram. E não deixa de ser nossa vida também, né? E de tudo que passaram, hoje a gente percebe que quem é São José e quem é Maria Santíssima, né? A diferença daqueles que perseguiram eles. Ninguém sabe até hoje quem é. Tem um padre aqui, que a gente conheceu aqui em Piracicaba, ele disse que um bispo, né, dentro da nossa igreja, perseguiu um pouco Madre Paulina, né, para não dizer bastante. Só que ele falou assim, o resultado disso é todo mundo sabe quem é Madre Paulina, e esse bispo ninguém sabe até hoje quem é. Então, não, só dando esse... Então, Ilustrando. vale muito a pena. Ilustrando. Vale muito a pena. Obrigado, viu, diácono, pelo ensinamento. Para mim foi muito válido. Testemunho dos irmãos aí também, né, que a gente fica muito agradecido, né, cresce bastante. Amém? Obrigado por tudo, viu? Diácono, eu queria terminar também, antes de pedir para que o senhor faça uma oração de encerramento e nos dê a bênção, né? Se eu posso ter a liberdade de chamar o senhor para outros
outras formações também, se necessário, né? Fique à vontade, irmão. Amém. Então, gente, muito obrigado a participação de todos, né? Muito obrigado a disponibilidade de todos que vieram. Lembrando que está sendo gravado, depois a gente vai colocar o link no Zap, no grupo dos Filhos de São José. Eu peço agora, Diácono, que o senhor possa fazer uma oração final e nos dê a bênção. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Já rezando pelos nossos aniversariantes, né? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, volva sobre vós o seu olhar e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Tchau, gente. Muito obrigado novamente, Diácono. Mesmo, né? Tchau Então, pra vocês. Deus abençoe todos aí. Boa noite. Deus abençoe. viu? Amém. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Valeu, pessoal. Até mais. Bom descanso. Deus abençoe. Boa noite, fiquem com Deus.